Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sinara e aqui no meu canal eu falo sobre transtorno de personalidade, especificamente sobre os psicopatas, sobre os narcisistas perversos. Hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre, por nós estarmos aí na semana do Dia dos Pais, eu quero falar um pouco como que funciona aí a dinâmica de um pai psicopata, um pai narcisista em relação a seus filhos, né? Como que é o tratamento, como eles costumam usar seus filhos. Mas antes que eu comece a falar, eu peço a você a falar sobre esse assunto, eu peço a vocês aí que, se gostarem do vídeo, curtam, dê um like, é importante, se inscrevam no canal, compartilhe, vamos divulgar aí esse assunto, porque, como eu sempre digo, sempre tem alguém precisando ouvir sobre o que é um transtorno de personalidade, o que é uma relação abusiva, e a gente poder ajudar, né, pessoas que estejam dentro de um abuso, ou pessoas até que nunca passaram por um relacionamento abusivo, mas que venham a se proteger e não se permitir entrar numa relação abusiva. Então, estamos aí na semana do Dia dos Pais, vou conversar com vocês aí um pouquinho, falando sobre como funciona aí a mente de um psicopata em relação a seus filhos, né? Psicopatas, eles são aqueles seres que eles não sentem amor, nascem com uma deficiência no cérebro, no qual é incapaz de amar, sentir empatia, sentir compaixão. Então, eles não amam pai, não amam mãe, não amam irmãos, não amam amigos, não amam sua companheira e não amam seus filhos, tá? E eles não sentem amor por ninguém. São pessoas frias, pessoas que o único sentimento que carrega dentro de si é a inveja, é o ódio, é o desprezo pelas pessoas, e eles vivem de manipular as outras pessoas, subjugarem as outras pessoas, prejudicarem as outras pessoas, inclusive seus próprios filhos. Então, o psicopata, quando ele tem seus filhos, nada mais são do que brinquedos, são ali objetos que ele vai utilizar conforme ele utiliza com as suas vítimas, né? Mulheres que ele quer subjugar. Da mesma forma, é assim com seus próprios filhos. Psicopata, ele não tem ligação afetiva com seus filhos. Então, o que eles puderem ali usar daquele filho, ele vai usar. Se é um psicopata que ele está dentro, se está dentro do relacionamento ainda, ele está com a sua vítima e está com seu filho, você pode ter certeza que esse psicopata vai usar dessa criança, vai maltratar essa criança, né? Se for uma relação no qual tenha mais de um filho, ele vai sempre escolher um filho para bode expiatório e um filho para ser filho de ouro. Ou seja, porque a intenção do psicopata é sempre colocar as pessoas umas contra as outras. Então, ele vai fazer um filho de bode expiatório, aquele filho que ele vai estar sempre acusando de algo, vai estar sempre sabotando o que aquele filho faz, vai estar fazendo de tudo para prejudicar aquele filho, vai mentir, manipular aquele filho, e o seu filho, que é o chamado filho de ouro, no qual aquele filho que ele escolhe para ele colocar contra aquele outro filho, seu filho de ouro, ele vai sempre tratar melhor aquele filho, mas ele vai ensinar aquele filho a seguir a cartilha dele e fazer com que aquele filho seja exatamente aquilo que ele é, e aquele filho venha validar a vida dele em relação às outras pessoas, para que aquelas pessoas acreditem que ele é um ser normal, é um pai normal como qualquer outro, tá? Então, mesmo que se tiver mais de um filho, ou que tenha um filho, ele vai ali estar usando aquela criança para provocar raiva na mãe, para provocar emoções, para que essa vítima ela venha se sentir ameaçada, se sentir abusada, ter culpa, ter sofrimento. Ele vai estar sempre ali armando um cerco
usando aquele filho que, na verdade, é em prol de prejudicar aquela sua companheira. Agora, quando é um pai psicopata que já é separado da mãe, por quê, gente? Psicopata, ele, na verdade, ele não quer ter responsabilidade com os filhos, porque ele não ama aquele filho. Então, geralmente, quando um pai é psicopata, essa vítima já não vive mais com esse pai, ou se nunca chegou a viver, porque muitas das vítimas nem sequer casam com esse psicopata, né? Às vezes é uma relação rápida, mas acontece de ter um filho. Então, esse pai psicopata, ele não quer ter responsabilidade com seus filhos. Então, se ele puder, ele não vai registrar aquela criança. Se ele puder, ele não vai visitar aquela criança. E se ele tiver contato com esse filho, você pode ter certeza que essa criança, ele vai ser usada pelo esse psicopata. Ele vai usar esse filho para atingir a mãe, para manipular, para fazer com que essa mãe, ela sinta, ele consiga sugar a energia para prejudicar, para tirar a noção da realidade, porque o filho vai ser sempre como se fosse uma arma de uso para sua própria defesa, porque ele não vai ter ligação com aquele filho porque ele o ama, porque ele não ama esse filho. Psicopata não sente amor por ninguém e nem por filho. Então, muitos também claro, são casos diferentes, né? Depende aí da situação, como eu sempre digo aqui, depende da situação, depende da vítima. Então, muitos também psicopatas, eles têm aquela sua gama de filhos, né? Para eles tanto faz fazer filho como não fazer filho, porque eles não consideram, eles não planejam nada para o futuro dos filhos, eles não tem aquele filho como se fosse algo que seja após ele. Não, eu preciso dar um estudo, eu preciso dar o que for de melhor para o meu filho, para os meus filhos. Eles não pensam assim. O filho, na visão de um psicopata, é mais um ser que está na face da terra, que vai ali servir, que está ali justamente para servi-lo no que precisar. Então, também tem muitos psicopatas que eles fazem filhos aleatoriamente, né? Existem casos de psicopatas terem filho com 2 mulheres ao mesmo tempo, né? Com a mesma idade. Então, para eles pouco importa. Então, aquela criança vai ser uma criança que vai ser usada pelo aquele psicopata. Então, tá chegando aí o Dia dos Pais, às vezes também tem aquele pai que ele quer mostrar, né, perante a sociedade, a sua atual vítima, que é um excelente pai. Ele pode sim vir a usar as redes sociais para tirar uma foto, para mostrar que é um pai, que é o paizão, que se preocupa com o filho, mas na verdade ali ele está usando aquela criança, porque ele não tem amor por essa criança. Então, muito importante, vocês aí que estão conhecendo um homem, eu gosto muito de dar dicas para que a pessoa não venha a cair, né, na sedução de um psicopata, de um narcisista perverso. Observe se você estiver conhecendo uma pessoa. Observe se essa pessoa tem vários filhos, né? Muitas das vezes tem uns que tem vários filhos, que eles tanto faz, né? Não se importam se faz filho aqui, faz filho ali. Tem casos de psicopatas aí de ter 3, 4 filhos, todos eles com mulheres diferentes, mulheres que estão grávidas e descobrem que ao mesmo tempo o companheiro ou o namorado já está com outra mulher, no qual aquela mulher está grávida também. Então, observe, né, quando você estiver conhecendo uma pessoa, se esse camarada, quantos filhos ele tem, procura saber de quantas, se foi um casamento estável, procura saber de quantos filhos, de quantas mulheres, se morou junto, se foi casado, porque tem muitos casos assim, gente, que é filho para tudo quanto é lado. E você observa que muitas das vezes eles vão estar chamando a ex de louca. Ah, eu não vejo meu filho. Eles vão estar sempre mentindo, manipulando. Eu não vejo meu filho porque a minha ex é louca, porque ela me perturba, porque ela não quer. Mas que nada. Muitas das vezes esse camarada, ele nem sequer se preocupa com esse filho. Muitas das vezes ele nem pensão eles pagam.
porque quando há o caso de pagar a pensão, geralmente foi aquela mãe que botou na justiça para poder receber a pensão, porque eles não se importam, eles não estão aí para a vida de um filho. Então, procure sempre observar, gente, eu sempre falo, não se entregue a um relacionamento de cara, procura saber exatamente quem aquela pessoa é, olha o seu histórico, né? Observa como é que foi a vida daquele camarada. Então, se você está conhecendo um que tem, de repente, já tem 2, 3, 4 filhos, sei lá, e você vê que é de um, de outro, porque muitos também vão esconder, né, gente? Nem todos divulgam quantos filhos têm. Porque eu conto aqui, às vezes, fatos, né? Como eu digo, eu sempre pesquiso, procuro saber, né, de vários fatos para poder, às vezes, contar algo aqui para vocês. E tem uma situação de uma pessoa que eu conheço que esse camarada teve pai de 5 filhos, filho que batem a mesma idade, um de cada mulher, nunca morou com mulher nenhuma desses filhos. E o pequeno, o menor que ele tem, ele usa essa criança para se fazer de bom moço. Tem o filho que ele não procura, os filhos que ele não procura, e tem aqueles filhos certos, como eu falei aqui, que usa essa criança como o filho de ouro para poder se promover. E existe também um outro caso que eu vou falar aqui para vocês, de uma mulher que ela conheceu um psicopata, ela foi morar com esse psicopata e ele dizendo que queria filho, ela engravidou, ela passou por todo aquele processo que você já conhece, né? Que é o Bomb Love, idealização, mas também chegou na fase de difamação, na fase de destruição. E essa mulher sofreu muito na mão desse psicopata, inclusive ela apanhou quando estava grávida, e quando ela o conheceu, ele disse que tinha um filho. E mais adiante ela foi descobrindo mais um, mais outro. Então, somando, ela foi descobrir que fora esse que estava na barriga dela, ele já tinha, né, mais 3 filhos. E logo depois que terminou esse relacionamento, aliás, quando estava no final desse relacionamento, ela descobriu que já tinha uma outra vítima que já estava grávida também. Então, eles pouco importam a quantidade de filhos, ele pouco importa, se dão mais atenção a um, porque eles fazem esse filho de ouro. Afinal de contas, esse psicopata um dia vai ficar velho, então ele tem os filhos como uma fonte de uso para a vida dele, não por amor, mas muito até esconde, não dão assistência a filho. Então, gente, o psicopata, ele não ama seus filhos. Tá chegando aí o Dia dos Pais, muitos, como eu falei, muitos vão querer usar desses filhos para se promoverem perante as outras pessoas, perante as outras vítimas, para mostrar que é um bom pai, mas na verdade eles não sentem amor, eles não sentem ligação emocional com esse filho. Esse filho nada mais é um ser que existe, que vai ter que servi-lo para o resto da vida. Isso, consequentemente, isso vai trazer problemas para esse filho, porque muitos vão maltratar, se convive ali com os filhos ainda, vai manipular, vai maltratar, ainda vai fazer com que esses filhos ele esconda das pessoas, e isso vai causar, esse filho vai crescer e vai causar problema para esse filho, essa criança, porque essa criança vai aprender que uma relação é o que ele aprendeu ali dentro da sua casa, junto com seus pais, e isso pode causar até um futuro acabar se envolvendo com uma pessoa também abusadora. Então isso traz sérios problemas futuro para essa criança, mas conexão, sentimento com esse filho, esse psicopata, esse narcisista perverso, ele não tem. Infelizmente, gente, não é só a falta de amor por outras pessoas. Eles não veem, não conseguem ver, sentir o que nós temos, que é amor, compaixão, carinho, dedicação que a gente tem pelos nossos filhos. Para eles, tanto faz
Se vou dar um exemplo aqui, se um psicopata tiver numa situação de risco em que ele morra, possa vir a morrer, se ele tiver com uma mulher, se ele tiver com um filho do lado, se ele tiver de botar essa criança como escudo para que morra no lugar dele, ele vai fazer isso porque ele não tem sentimento, ele não vê aquele filho como algo que faça parte da vida dele. Ele simplesmente é como qualquer uma outra pessoa e é mais um objeto na vida dele para que venha servi-lo. Tá bom, gente? Então esse foi o meu recadinho de hoje e eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijinho, fica com Deus.